Salve, salve, meus bons, minhas boas, beleza? Eu curtindo aqui pra mais um react. Hoje vamos trazer aqui mais um vídeo do Sociedade Z, top 10 mais fortes do verso de Baki, mano. Quem é o mais forte desse universo, mano? É Yujiro? É Yutiro? É o Baki? O Baki não é, né? Porque o pai dele e o avô dele, né? O pai do Yujiro eram monstros, né? Segundo todas as informações que eu tenho do Sociedade Z, que eu sei que vocês gostam. Primeira vez que sugeriram foi num vídeo do Kaito, música de Baki. Aí sugeriram o vídeo de Baki vs Yujiro, aí eu vi outro por minha conta e foi bem, vou ver esse aqui também. Espero que vocês gostem, beleza? Então, é isso, vamos conhecer mais Baki. Talvez um dia eu veja o anime, não sei. É luta, porrada, legal, mas eu não tenho muita vontade, assim. E também tem outras coisas que eu gosto de ver e ler mangás aí, então é difícil. Mas eu gosto de ver os vídeos do Sociedade Z, beleza? Então, é isso. Então, sem muita enrolação, bora pro react. A nova temporada de Baki chegou e abalou as estruturas. Novos personagens como Jun Guevara apareceu. Ele era a representação de Che Guevara, com poder suficiente para derrotar alguém como Mike Tyson e conseguir lutar com Oliver Biscuit. Guevara teve uma excelente participação. O cara era capaz de fazer os Estados Unidos o temer. Mas para quem gostou desse personagem, eu lamento desapontá-los. Guevara sequer chegaria perto de entrar no top 10 dos mais fortes da obra. Hoje teremos os 10 mais fortes do mangá de Baki. Obviamente aqui teremos spoilers, então estejam avisados e preparados para spoilers. E para você que vai comentar, eu já sei que o Yujiro Hama está em primeiro lugar. Calma lá, veja o vídeo primeiro. Aqui quem fala é o Jeter e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui na Sociedade Z. Antes de iniciarmos o nosso top 10, eu quero fazer duas menções honrosas. A primeira é o Motobizou e o segundo o Katsumi Orochi. Quem leu o mangá pode comentar que dá pra botar esses caras no top 10 tranquilamente, mas eu vou explicar do porquê deles não entrarem na minha lista. Eu vou inverter e vou falar do Katsumi primeiro. Ele que é o filho do Doppo, seu nível de luta está absurdo no mangá, sendo capaz de realizar, entre aspas, Sonic Booms. Seus golpes passam da velocidade do som. Ele moldou sua estrutura óssea, moldada para golpear e quebrar a barreira do próprio som. Mano, eu acho um absurdo como a anatomia de Baki. Isso é coisa de anime, pode falar de One Piece também. Mano, os caras dos mangás e animes fazem um bagulho tão escrachado e bizarro que é muito da hora e só funciona aqui, tá ligado? Nesse tipo de mídia. Porque outra coisa não dá, mano. A não ser que seja algo bem específico e seja um bagulho muito viajado de substâncias ilícitas envolvidas. Simulando chicotes. Só que quando o Katsumi Orochi enfrentou alguém como o Piccolo, ele quase se matou batendo no nome pré-histórico. Seus braços eram destruídos ao bater, fora que ele perdeu o braço no pós-luta, foi devorado pelo Piccolo. Então, pelo fato do seu corpo não resistir ao seu ímpeto, não resistir à invulnerabilidade do Piccolo, ele não estará na lista. Já Motobizou, olhando pro físico, ele não chega perto de ninguém dessa lista em combates corpo a corpo. Porém, ele já venceu alguns nomes que vai aparecer aqui. Só que o que acontece, galera? Ele precisa se preparar e vir com diversas armas pro combate, armas, estratégias e afins. Por isso ele vai ficar de fora. Porém, como eu disse, ele tiraria lutas de várias pessoas dessa lista. Se ele tivesse um preparo prévio, usasse armas e com estratégia, ele venceria. Só que nessa lista eu não quero preparo, eu não quero estratégia, eu não quero armas. O que eu tô falando aqui é de personagens que vai destruir no mano a mano. Então ninguém melhor pra abrir nossa lista. Em 10º lugar, o antagonista da última saga animada lançada na Netflix, Oliver Biscuit. Reconhecido... Passa na cabeça dela. Biscoiteiro. Pelo próprio Yujiro Hama como alguém forte de verdade. As leis dos Estados Unidos não se aplicam a ele. Oliver está acima da própria lei. Ele treina com helicópteros, ele puxa os próprios helicópteros. Ele jogou Guevara no chão com tanta força que todos os GPS do mundo foram desestabilizados. Capaz de lutar contra Baki com a Demon Face ativada. Ele já resistiu a um chute do Yujiro quando era jovem. No futuro, ele sobreviveu a um soco do Yujiro Hama com luva. A Jeter era soco com luva, então era fraco, negativo. Esse soco mataria muita gente de animes aí que a galera gosta.
Se tratando de força física apenas, Oliva estaria no top 5 ou talvez até no top 3 da obra. Porém, em artes marciais ele falha muito. Oliva é como um tanque de guerra, ou ele mata ou ele morre. E depender apenas de força bruta hoje em dia em Baki é extremamente complicado. Por isso, ele fica em 10º lugar. Sem técnica, em irmão. 9º lugar, nome no Sukune, considerado o melhor lutador de sumô do mundo. Sua força está além do próprio Oliva Biscuit. Com seu aperto, ele transforma carvão em diamante. Para isso acontecer, galera, é necessário uma pressão de 100 toneladas no aperto. Nome no Sukune quase matou Oliva recentemente. Ele descrevia o homem mais forte dos Estados Unidos como um lutador de sumô, só que magro. Sukune devastou o Oliva, ele simplesmente destruiu todas as suas costelas. Ele colocou a mão na última costela, puxou pra cima e destruiu todas. Porém, quando o Sukune se deparou com Baki e Yujiro, a situação mudou de lado e era um desafio além do que ele conseguiria lidar. Por isso, ele fica no nosso 9º lugar. Em 8º lugar, Jack Hama. Ele que não queria viver uma vida longa, ele fala abertamente pro Dr. John que ele vai trocar um corpo forte de verdade pela própria morte. Cirurgias ósseas, cirurgias de tamanho, hormônios utilizados numa escala mortal. Jack Hama fará tudo isso por poder. Eu já vi muita gente desmerecendo o Jack. Ele é viciado no suco. Vocês viram ali? Viciado no suco. Fake Neri! Por ter perdido pro Piccolo e pro Motobi. E pra essas pessoas eu quero lembrar só uma coisinha. A luta de Piccolo e Jack foi absurda, uma luta de dois monstros, literalmente. Porém, quando o Piccolo o nocauteia, ele fica com medo de chegar perto do Jack. Alguma coisa o alertava e simplesmente se afasta. Aí a gente se pergunta, o que um predador de dinossauros estava com medo? Num flashback é revelado pra gente que quando o Piccolo era criança, ele esmagou e comeu uma espécie de marimbondo ou abelha pré-histórica na sua boca e por dentro do seu corpo ele começou a levar uma série de ferroadas e ele quase morreu. Ele comparava aquilo com o Jack. Tá, Jeter, mas e daí? O que o Jack tem a ver com isso? Tá falando que ele comeria o Piccolo por dentro? Não, não é isso que ele faria. O que acontece é que quando chegam perto do Jack para pegar o corpo dele, para levar para UTI, ele inconsciente planejava destruir o cérebro do Piccolo com dedos. Algo que a obra deixa claro pra gente que se acontecesse, o Piccolo simplesmente morreria, porém o instinto de predador dele o alertou e ele soube evitar. Durante a luta, o Jack perdeu metade do seu rosto contra Piccolo e ainda assim continuava a ir pra cima. No pós-luta, ele foi pra UTI, ele se levantou do coma e partiu pra lutar de novo. Ele foi derrotado novamente e na terceira vez que ele iria voltar, o Baki o para. Contra Motobi, que a galera zoa, que ele tava com armas e com preparo lá, o Jack perdeu, isso é verdade. Mas Motobi é o Batman, só que de Baki. Com preparo, ele venceu até Miyamoto Musashi, então não é demérito algum ele ter perdido pra esse cara. Então, pelo fato de Jack Hama fazer alguém como o Piccolo sofrer com seus golpes, até na segunda luta, o Piccolo ficou assustado e fugiu, e depois retornou pra enfrentá-lo novamente. Eu tenho certeza que o Jack merece essa colocação. O Jack é um monstro. O único problema dele é que ele depende muito da sua força, da sua agressividade, do seu instinto natural. Se ele dependesse um pouquinho mais de artes marciais, Jack Hama seria um monstro e com certeza cabecearia a lista. Em 7º lugar, a gente vai ter um combo aqui, Hanayama e Hetsukayo. Hanayama é o cara mais forte de toda a Yakuza. Ele é o chefe da segunda geração da família Hanayama. As cicatrizes em excesso junto à sua tatuagem colossal nas suas costas é o motivo e a representação de seu orgulho e força. Já Hetsu é amplamente considerado o segundo Kaiô mais forte da história. No templo de Bailin, ele poliu seu Kenpo chinês a um nível colossal. Mas, Jeter, por que você tá colocando esses dois caras juntos? Simples, pessoal. Isso, pelo fato de que ambos tiveram uma luta extremamente parecida com... Olha essa cara, mano. Que coisa horrorosa. Que isso? Miyamoto Musashi. Fora isso, Hanayama atualmente foi capaz de tirar sangue do nariz de Yujiro e fazer o mesmo reconhecer de ser digno de enfrentá-lo. Pessoal, só pra vocês terem uma ideia, o Sukune, o 9º lugar da nossa lista, tem um momento no mangá que ele desafiou o Yujiro, o ogro. O Yujiro ficou puto da vida e simplesmente achou o desafio uma bosta, mas quando o Hanayama desafiou ele, ele aprovou, ele gostou da atitude do Hanayama.
Já o Hetsu Kaiô dominou o Shaori e assim como o Hanayama, ele deu uma luta duríssima pro Musashi, só que no final da luta ele acabou sendo morto. Alguém pode comentar se o Hetsu foi morto e o Hanayama não? Por que o Hanayama não está acima dele? O que acontece, galera, é que se o Baki não tivesse parado o Musashi, o Hanayama também estaria morto. E galera, por mais que eu esteja falando de derrotas aqui, perder para Yujiro Hama e Miyamoto Musashi não é demérito algum. Para quem não conhece esses caras, quando vocês verem a posição deles nessa lista, vocês vão entenderem o porquê de lutar com esses caras é tão absurdo. Em sexto lugar eu coloco o Kaku Kaiô, ele que é o grão-mestre supremo do Keipo chinês, ele é o Kaiô mais forte da história. Kaku representa o absolutismo das artes marciais. Aqui temos um dos poucos personagens que podem falar que colocaram Yujiro numa situação difícil. É claro, o Yujiro não estava lutando a sério, mas quantos caras que vocês conhecem que fizeram o Yujiro recuar e se esquivar de um soco? Kaku é literalmente um monstro. Quando ele era jovem, ele apostava tudo na sua força. Ele tinha o título de mais forte de toda a Ásia. Ele zombava as artes marciais e queria apenas poder, força física, poder bruto. Porém, ele sacrificou tudo isso depois, na sua velhice. Sua força física pelas artes marciais, seu antigo corpo, que era rígido como o aço, agora era como a água. Ele fluía e se adaptava onde precisasse se adaptar. Isso tornava ele um monstro muito além daquela montanha de músculos. A verdade é que Kaku Kaiô daria lutas duríssimas com qualquer um dessa lista e vencer a maioria se dessem bobeira. Em quinto lugar, Piccolo. Esse que é o pai dos Homo sapiens. Piccolo vem da era Jurássica, conservado em uma formação rochosa de salina. Piccolo é considerado um tesouro da humanidade. Acostumado a matar dinossauros, Piccolo era predador máximo na era Jurássica. Ele coleciona vitórias sobre Jack... O cara caçava T-Rex, mano, e, sei lá, estegossauro, alossauro com a boca, filho. Deve com o pé. Jesus. Hama, Hetsu Kaiô e Baki, mas vale ressaltar que Baki venceria Piccolo, porém, o Baki se negava a usar artes marciais. Ele queria vencer o homem que predava dinossauros usando força física, e provavelmente o Baki venceria na força. Porém, o instinto de sobrevivência do Piccolo fez que ele usasse uma técnica marcial e acabou surpreendendo o Baki. O próprio Kaku Kaiô decidiu fingir que não estava vendo o Piccolo e era melhor evitar um confronto desse calibre. A resistência de Piccolo é colossal, ele foi capaz de resistir ao corte de Musashi no meio da cara. Muitos dizem que ele é o mais resistente de toda a obra, mais resistente que o próprio ogro, porém eu discordo dessa afirmação. Em quarto lugar eu coloco Miyamoto Musashi. Ele que é o espadachim mais forte da história, clonado na era atual. Miyamoto Musashi chacoalhou todo o verso de Baki. Ele matou Hetsu, quase matou Hanayama. Se Motobi não impedisse, ele derrotaria o Jack Hama. Ele venceu e fez o Piccolo fugir e se borrar de medo. Ele venceu o Baki no primeiro confronto e desafiou o próprio Yujiro. Sua maestria com a espada é tão polida que mesmo sem espadas na mão, ele cria ilusões. O alvo sente o corte mesmo sem ter espada alguma. Muitos afirmam que ele está acima de Baki no nível de Yujiro, pelo fato de que Yujiro e ele eram simbolizados como um além de dragões mitológicos. Mas estarem além não significa que eles são do mesmo nível, então eu discordo dessa afirmação. Já contra Baki, que é o nosso terceiro lugar dessa lista, já aproveitando o embalo, já dá margem para essa interpretação. Eles estão num nível próximo sim, por mais que o Baki tinha controle sobre a vida de Musashi durante o combate. O que acontece, galera? O Musashi não estava com a sua espada, não estava com a espada física, porque ele estava fazendo os cortes ilusórios dele lá. Porém, pela forma que o Baki lutou, tendo certeza que ele estava no topo e faria Musashi partir para o outro mundo, falando que massacraria o próprio Musashi, e realmente fazendo isso, eu acredito que o Baki está sim um nível acima. Mas tem que ver o quanto disso é na história. Às vezes é só o orgulho e a arrogância do personagem e depois ele quebra a cara, né? Tem que ver do quanto disso é verdade e o quanto disso é ego, né mesmo? Mesmo se o Musashi tivesse com espada, eu acredito que o Baki venceria. Tem um momento no mangá que o Baki bate em Musashi com tanta força que a própria alma do samurai chegou a sair do seu corpo. Quando o Baki for lutar contra Yujiro, no começo ele começa levando um pau, isso é verdade, porém,
Com o passar do combate, a luta se tornou extremamente equilibrada. Yujiro tratou o Baki com um certo carinho em alguns momentos do combate, o poupando em alguns momentos. Isso é verdade, galera. Porém, tem uma hora no combate que ele simplesmente tenta matar o Baki. Ele olha pro Baki e fala o seguinte: se você é um Rama, resista, porque eu vou tentar te matar. Pra vocês terem ideia, após o combate, o Yujiro se questionava por quanto tempo eu vou poder me chamar de criatura mais forte do mundo. Afinal, Baki conseguiu machucá-lo de verdade. O próprio Orochidopo afirma que ninguém além do próprio Yujiro poderia enfrentar o Baki. Em segundo e primeiro lugar, eu coloco Yujiro Hama e Yuichiro Hama. Mas por que eu vou colocá-los juntos? Por que você não tá falando separado? Porque não sabemos quem é o mais forte. No passado, Yuichiro era superior, mas e atualmente? Será que Yujiro superou o seu pai? Na minha opinião, Yujiro é mais fraco que o seu pai, mas eu vou falar o porquê, então eu me comprometo em deixar o Yujiro em segundo lugar. Yujiro nasceu com os olhos abertos, ele sabia discernir o que acontecia no seu nascimento, como se ele fosse uma entidade, considerado o pináculo da força. A criatura mais forte viva era capaz de olhar para a parteira e falar: você é minha inimiga? Eu acho que não. Quando adulto, ele foi considerado a criatura mais forte da terra, do céu e do mar. Isso na era atual, pré-histórica ou mitológica. Isso tem a ver com algum mito japonês, né? Porque o Kai do One Piece é considerado a criatura mais forte dentre o céu, terra e mar também, né? A criatura mais forte do mundo. E aqui em Baki é o Yujiro. Então eu não tô ligado na mitologia, em que é inspirado esses pontos das duas obras. A composição corporal de Yujiro é como o aço. Provavelmente o sangue Rama tem conexão com o místico e com demônios. Pelo menos é isso que o mangá tem dado a entender. Yujiro é a representação do poder. Países fazem juramentos a ele. Nenhum poderio militar pode com Yujiro Hama. Mas, pô, você tá falando que esse cara tá em segundo lugar? Por que raios você pensa que Yuichiro Hama, o pai do ogro, merece o primeiro lugar? Pô. Bom, galera, vamos lá. Eu vou dar minha opinião com o que a gente tem no mangá. Na luta de Yujiro e Baki, um espírito aparecia na luta. Do nada, Piccolo começava a se tremer de medo. O próprio Yujiro se assustava com a presença daquele espírito. As pessoas da multidão eram capazes de ver o próprio espírito. Yujiro perguntava o que diabos Yuichiro Hama fazia lá como espírito. O pai do ogro olhava pra ele e debochava. Ele dizia que ele estava tendo problemas com apenas uma criança. Além de Yujiro, Yuichiro é o cara que derrotou os Estados Unidos. Ele parou uma guerra de 6 meses. 2.000 soldados o fecharam. 1.000 toneladas de munição foram disparadas. Bombardeio do céu e mar. A ilha que ele estava foi devastada. Mas Yuichiro não tinha um arranhão sequer. Todo o pelotão no lugar foi dizimado, bombardeios continuaram, uma bomba nuclear foi acionada, porém tudo isso seria inútil. Usar tal arma no pai do ogro não era necessário, porque não o mataria. Yuichiro foi o primeiro Hama comparado a um demônio, um tamanho anormal, mãos, braços, pernas, estrutura, tudo era anormal, maior que o próprio Yujiro Hama. Alguém que o próprio Yujiro olhava assustado. Diferente de Yujiro, Yuichiro é gentil. Ele vendia suas lutas para ganhar dinheiro, galera. Aparentemente, ele reprovava as ações de Yujiro e, como espírito, ele apoiava o Baki. Bem diferente. O próprio Yujiro diz que eles são opostos em tudo. Personalidade, técnicas de combate. Eles são literalmente opostos. E por esses motivos, eu acredito que Yuichiro Hama é o ser mais forte da obra de Baki no momento. Só que vale lembrar que Yujiro Hama e Baki vão ficando mais fortes a cada temporada que passa. Será que eles vão superar o pai do ogro? Na minha opinião, eles vão sim. Porém, ainda a gente tem pouca informação desse cara. Eu quero saber muito mais da história do pai do Yujiro. Porém, vamos esperar. O que vocês acharam da minha lista? Você concorda comigo? Discorda? Se eu tenho concordado, não sei de nada. Vocês não precisa ficar bravo com a minha lista. Essa aqui é só a minha opinião e eu quero saber de vocês aí embaixo nos comentários. Galera, mais um vídeo vai chegando ao fim. Se você gostou, deixa um like. Se você não gostou, deixa o like. Não tem problema. E é isso aí, meus amigos. Um abraço, galera. Fiquem com Deus e tamo junto. Valeu! Bom, galerinha, esse foi o top 10 do Sociedade Z sobre Baki. Deixa nos comentários se vocês concordam com as opiniões dele aqui, mano. Interessante isso aqui do Yuichiro ser mais gentil e lutava pra ganhar dinheiro pra sustentar o povo dele, a família dele, né? Penso eu.
e ser totalmente diferente do Yujiro, que é um monstro, a personificação do mal mesmo, um cara ruim. E o Tiro parecia que só tava na boa dele, veio a guerra e ele parou a guerra de tentar matar ele, né? Então, ele só tava fazendo o dele. E ele parece, segundo Sociedade Z, um cara bem suave, gentil, com aquele sorrisinho malandro, e o Jiro totalmente oposto. Pai e filho totalmente diferentes. E pode ser que o espírito dele, o stand dele encarne no Baki e ele derrote o pai dele. Tô brincando, isso aí seria um absurdo até pra Baki, né? Creio eu. Mas bom, galerinha, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado, beleza? Se inscrevam aí, ativa o sininho, deixa o like principalmente pra ajudar no engajamento, beleza? Só agradece. Link do vídeo original aqui na descrição, minhas redes sociais também. Vídeo passando na sua telinha agora e cards, se vocês gostaram do conteúdo e quiserem ver mais. Então é isso, família. Tá? Até a próxima, valeu, falou.